Estamos aqui hoje para mais um Rotary em Ação em Montenegro. Estou um pouquinho emocionada porque sempre eu gosto de dar uma boa notícia. Esqueci de dizer, nossa amiga Zuraika já vai se apresentar. Nós fizemos uma campanha em parceria com o supermercado IMEC para doação de agasalhos, roupas, cobertores, calçados, para aquecer aí, nós chamamos de Movimento do Bem. Arrecadamos 1.600, quase 1.700 peças e esse projeto o IMEC contrapõe, em contrapartida ele dá 1 quilo de alimento, então nós arrecadamos 1.700 peças de roupa e 1.700 quilos de alimentos, então eu tô assim vibrando, né? Tá muito bom. Estamos aqui hoje então com a Zuraika, mais uma amiga do programa, para falar sobre nutrição, tá? Zuraika, eu sempre peço para os nossos amigos para fazer uma apresentação para as pessoas entenderem a pessoa que está conversando com a gente. Pode falar do teu currículo. Então, boa tarde a todos, boa tarde, Tita, agradeço pelo convite, para mim é muito gratificante poder falar um pouco de nutrição, né, falando aí de doação de alimento, falar de alimento é falar de comida e alimentação. Então, eu sou a Zuraika Pires, eu sou nutricionista, atualmente eu trabalho com nutrição comportamental, atendo aqui em Montenegro, meu consultório fica ali na Osvaldo Aranha, na frente do Cari, e atualmente também trabalho, dou consultoria em algumas empresas também de alimento e é isso. Vamos falar um pouquinho sobre saúde. Vamos falar de saúde aí hoje. Tu atende empresas de alimentos também? Sim, atualmente eu sou nutricionista de segurança alimentar das redes Momba, né? E dou consultorias em alguns restaurantes, mais nessa parte sanitária, POPs. Viu? Nutricionista não é só para fazer dieta, vocês estão vendo, né? A gente vai conversar um pouquinho aqui, vocês vão perceber. Bom, a gente conversou um pouquinho antes, né, Zuraika, como a gente conversa com todos os nossos amigos, e eu gostaria que tu falasse pra gente, que eu acho que vai englobar bem, conforme a gente já antecipou, né, o que a gente gostaria de informar para o nosso público. Os tipos, vamos começar pelos tipos de fome, que eu acho que daí vai abranger bem, né, o nosso... Isso é uma coisa assim, que eu sempre gosto de falar, né, quando as pessoas pensam em nutrição, nutricionista, parece assim, lá vem ela falar de emagrecimento, né, e eu sempre gosto de defender, Tita, que nutricionista não é emagrecedora de corpos, né, a nutricionista clínica, ela vai fazer o quê? Ela vai melhorar a tua alimentação em macros, em vitaminas e nutrientes. Quando a pessoa vai fazer uma dieta, o que ela tem? As frustrações, porque ela acaba não conseguindo chegar ao resultado. E muitas pacientes, elas deixam de seguir uma vida saudável porque ela acredita, a dieta não é para mim. Por isso que eu te falei, vamos abordar um assunto, porque a gente não tem só a fome física, a fome fisiológica, né? Existem outras fomes que interferem aí o processo no emagrecimento. Então, tu pode falar para nós os tipos de fome, para que o nosso público já vá entendendo? Assim, na nutrição comportamental, né, eu sempre fiz nutrição clínica, que é a básica, e depois eu fiz pós-graduação em nutrição comportamental. Por quê? Era ver o paciente frustrado quando ele chegava no retorno de não ter conseguido alcançar os resultados, porque ele ficava muito focado na dieta, naquela folhinha mágica que a gente acha que vai fazer. E aí, o que a nutrição comportamental faz? Ela faz justamente isso, é entender o comportamento que o cliente, que o paciente tem com o alimento. Então, eu vou trazer 4, que para mim são as mais persistentes, né? Que a primeira é a fome fisiológica, né? A fome mesmo física, né? Fiquei o dia inteiro sem comer, hoje com a vida corrida, né, Tita? As pessoas mal conseguem comer de manhã. Né? Coloca lá uma xícara de café preto e vai para o trabalho. Aí chega ao meio-dia, tá com fome. Então é fome mesmo, aquela dor no estômago, às vezes sente dor de cabeça. Então é a fome física, a fome clássica. Porém, tem a fome que eu gosto muito, que eu sempre digo é fome ou vontade de comer, que é a fome emocional. Né? Claro que aí é um campo bem amplo para a gente falar sobre fome emocional, mas assim, um básico é justamente das emoções. Né? Eu tô triste, eu como. Eu tô feliz, eu como, né? Pandemia trouxe muita fome psicológica, né? A fome emocional, porque a gente viveu com um novo normal, a gente viveu com uma situação que a gente não sabe lidar
E o que acontece? Toda vez que emocionalmente eu me afeto, eu também afeto a minha bioquímica, né? Eu penso num problema, fiquei desempregada com a pandemia, estresse. Estresse libera cortisol, cortisol dá um estímulo ao pâncreas liberar insulina. Então, quanto mais insulina, mais glicose o meu corpo quer. Então, a fome emocional é justamente isso, o quanto eu me relaciono com o alimento e com as minhas emoções. Mulher, né? A mulher tem muito mais o lado emocional, o homem é mais racional, mas os homens também estão se pegando na fome emocional, né? Aquela vontadezinha de alguma coisa que nem é fome física. Acabei de almoçar, mas tem uma reunião com o chefe ou tem uma entrevista, meu Deus, que fome, que vontade de comer, a ansiedade, né, Tita? Também uma fome que é bem assim, que a gente viu, não, agora na pandemia nem tanto, tá, gente? Porque a gente está mais em casa, que é a fome social. Já ouviu falar? A fome social, Tita? Tipo assim. Eu já. Me informei antes. Tita, vamos conversar? Vamos. O que nós vamos fazer? Vamos comer, né? Onde nós... vamos lá em casa. Gaúcho é chimarrão, mas tem a pipoquinha, tem o bolinho. Então, a fome social é sempre alguma coisa agregada à comida. Então, não tem como eu falar, vai lá na minha casa, ainda mais nós gaúchos, né, que somos super hospitaleiros e tudo cai na comida, sem trazer um alimento. Então, a fome social, às vezes, assim, ó, tu estás alimentada e vai num coquetel. Tu nem tá com fome, mas tá todo mundo comendo, tá todo mundo beliscando. Aí tu acaba comendo, né? Então, é mais um padrão que tudo isso fica no nosso subconsciente, né? As fomes, tanto as emocionais como as sociais, né? Fica guardado nas nossas memórias. Então, toda vez que ativa, por isso, Tita, que é tão difícil fazer dieta, porque olha só, eu tô acostumada, toda vez que eu tenho um casamento ou uma festa de aniversário, o que a gente faz? A gente fica sem comer, né? Ah, não vou comer porque hoje eu vou no aniversário, vou no casamento. Então, isso tá guardado. Daí, quando a pessoa faz dieta, o que ela faz? Ah, eu não vou no casamento. Ah, eu não vou... Eu tenho pacientes que dizem, Nutri, posso comer toda essa semana porque ainda eu tenho um casamento? Eu digo, calma, vamos controlar essas emoções. Respira. Respira, porque assim, tu já tá entendendo? É tão condicionado o emocional com a comida e o ato que tu faz num aniversário, numa festa, que a pessoa só pensa na comida. Porque o que a gente vai fazer no aniversário, né, gente? A gente vai festejar, a gente vai comemorar. Mas o nosso inconsciente, os nossos cérebros de memória, ele guarda a fome social que eu preciso comer. E Deus o livre, a Tita ir lá na minha casa e não comer, eu vou ofender a pessoa, o anfitrião, né? Então, fome social, fome emocional, e nós temos a fome também, que é a fome de alguma coisa, tá? É aquela fome assim... por exemplo, hoje eu tô em casa, domingo de chuva, entediada. Então, tu procura alguma coisa. Ai, que vontade de comer alguma coisa. Tu não é fome física, não é fome emocional. A pessoa tá de boa lá, relaxada no sofá, maratonando na Netflix. Mas sente, então é a fome em busca de alguma coisa conforme algum comportamento que eu tenha, né? Então, isso também... Quando a pessoa está num processo de emagrecimento, ela fala muito isso. Por que no final de semana é tão difícil de eu seguir o processo alimentar? Porque tem esse comportamento desses tipos de fome, né? Há muitos anos eu fiquei comendo no final de semana. Durante a semana tu tem aquela rotina corrida que todo mundo tem, né? E tem mais uma que é a fome, que eu gosto muito de falar, que abordar também, que é a fome infantil. Não sei se eu cheguei a comentar sobre ti, porque a fome infantil... Não, acho que a gente não falou. Mas a fome infantil... é aquela fome que a gente traz dos hábitos alimentares da infância. Tá? Então, isso também é um assunto bem amplo, porque tem o comportamento que a criança tinha com a comida. Eu que tenho filho pequeno, eu sempre respeito a fome dele. Às vezes ele diz assim, ele é magrinho, miudinho, né? Não é aquela criança muito de comer. Ele fala, mamãe, eu já estou satisfeito. E às vezes aquela coisa de mãe, mas come mais um pouco. Daí vem a avó, né? Come mais um pouco. E isso fica guardado nas memórias. E daí, por isso, em adulto, mas eu tô satisfeita, mas que vontade de repetir. Que vontade de comer mais uma coisinha. Tá muito lá no inconsciente. E a fome emocional, ela também tem um outro viés, que é a criança que passa fome na infância. Sabe? Ela tem dois. Só tem aquilo ali, tem que repartir, não sabe se vai ter, então a criança tem aquela voracidade para comer. Lá na fase adulta, ela luta com isso também. Por isso, Tita, que eu vejo muita dificuldade em alguns pacientes, Zuraika, eu não consigo fazer dieta. Daí, na comportamental,
e junto com as técnicas de coach que eu uso nas terapias, tá, mas o que faz tu comer mais? O que faz tu querer repetir? Fica aquela coisa, daí a gente vai lá na infância e é claro, Zoraia, eu me escondia, eu pegava escondido porque ia faltar. Então aquele pedaço de bolo era aquele dia, sei lá quando eu voltei de novo. Então tinha que comer rápido, porque daqui a pouco ia chegar um irmão que eu teria que dar. É umas coisas bem fortes, assim, às vezes até triste, sabe? Tu vê o paciente, às vezes ele lembra daquela situação, daí ele começa a se entender o comportamento dele na fase adulta. Tu vê assim, ó, e uma questão que tu falaste, que eu achei bem interessante, Zuraica, é a questão que o emocional, o impacto que o cérebro tem no organismo, que ele manda lá para o pâncreas, que produz, que exige a insulina. Então, tem uma questão, sempre o emocional, ele consegue impactar no físico, porque ele vai lá, manda o comando e o corpo exige. Por isso que às vezes a gente pensa assim, mas eu sempre pergunto para algumas pessoas, o que vocês querem que eu pergunte? Vai a Nutri lá. Aí assim, por que a gente tem aquela vontade de comer? Então tem várias razões, né? Sim. Mas tem a razão física, que ela pode ter nascido no emocional, sim, com certeza, né? E agora tu comentasses bem assim, ó, bem eu tinha um cunhado que era médico e ele falava isso, o cérebro é uma peça muito importante. E assim, ó, tudo tá interligado entre comportamento, o fisiológico, o meu estado emocional, porque a gente é corpo, mente e espírito, né? É uma conexão, porém que a gente tá meio desconectado ultimamente, né? Então, por isso, assim, quando a gente vai estudar sobre nutrir, tudo bem, tu tem que comer carboidrato, tu tem que comer proteína, mas será que esse corpo, ao longo de uma história, sei lá, uma paciente de 30, de 40, 50 anos, o que ela nutriu o corpo dela durante todo esse ano? Toda essa vivência dela, os comportamentos que ela teve, né, Tita? Aí ela acha, assim, que ela vai hoje lá na Zuraica, ou vai em outro profissional, pode ser o melhor profissional, gente, a melhor dieta, porque elas existem. Só que o meu comportamento, ele vai ter que criar um processo de mudança. E o que eu observo nas pessoas? As pessoas hoje, isso em todas as áreas, as pessoas não têm paciência por processo. Elas querem o resultado final, elas querem emagrecer 10 quilos em um mês, só que assim, existe um processo, porque tu engordaste 10 quilos, 20 quilos em uma década, uma vida, não vai ser em um mês. Porque esse um mês tu vai ter que mudar toda essa parte bioquímica, emocional, tu vai ter que encarar, passar por uma TPM, que a tua bioquímica também interfere. Também. E lidar com as tuas emoções. Gera, né? Nós, mulheres, Impactos. por exemplo, o meu público maior é mulher, eu atendo homem, mas 90% é mulher. Nós, mulheres, temos que essa vida corrida, é mãe, é carreira, é casa, é independência, se autossustentar, enfim, e cuidar de si. E às vezes a gente esquece da gente, né? Daí tem umas pacientes, Zuraica, agora eu quero cuidar de mim. Tá bom, vamos cuidar de ti. Vamos lá. Só que assim, a roda da vida dela tá tão tumultuada que às vezes ela tem essa certa dificuldade por causa dessas várias fomes que o organismo dela entende. Que ele já tem, eu costumo associar os processos à cultura, como se fosse uma cultura. Eu vim uma vida inteira comendo pão, massa, não tomando água, enfim, não faço nenhum exercício. Esse é o meu processo de vida, o meu organismo, a minha mente está acostumada com isso. É disso, assim, simplificando bastante, né? E agora não, agora eu tenho que aculturar o meu organismo, as minhas emoções, o meu cérebro, o meu corpo, a minha química, Exatamente. né? Então é bem complexo mesmo, porque a gente tem aquela coisa depois, a gente já está quase chegando no break aqui, aí a gente vai deixar para a segunda parte, mas eu entendo assim que o organismo é uma máquina perfeita. Perfeita. Eu sempre digo, eu trabalhei com informática 30 e poucos anos, então o computador, o telefone celular, não. Tá aqui a máquina perfeita. Perfeito, é verdade. É a máquina perfeita. Um comando do cérebro impacta aqui no pâncreas, que faz tu ingerir, que vai voltar e comandar o estômago, o intestino. Eu não sou boa mas Sim. Enfim, né? A mesma forma que o externo vai prejudicar o interno também vai prejudicar o externo, né? Então depois a gente pode falar também a questão do intestino, que é o nosso segundo cérebro, e quanto o intestino
intoxicado, ele vai interferir nessas fomes também, dando alertas de sinais. Então tá, joia. Estamos aqui então com a nossa amiga Zuraika, nutricionista, coaching, no nosso Rotary em Ação. Vamos dar um breakzinho aqui para nós tomarmos uma água e voltamos já já.